senhor professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estou aqui para um breve comentário da lição de número 11 da revista dos adolescentes. Essa revista no terceiro trimestre de 2020 que traz como tema a história da igreja para adolescentes. Na lição de hoje, a lição de número 11, nós vamos falar sobre John Wesley, o poder da pregação. Então, nessa lição, nós vamos comentar um pouco sobre esse personagem que nasceu na Inglaterra no século XVIII. Nós vamos ver que a Inglaterra passava por um problema sério na questão social. Nós vemos acontecendo a reforma industrial, muito desemprego, muita violência. A situação estava muito complexa e é nesse contexto que no ano de 1703 nasce John Wesley na Inglaterra. Ele foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Então era uma família bastante grande, a família de John Wesley. E John Wesley passou por uma tragédia muito grande. Quando ele tinha apenas 5 anos, a casa onde eles moravam pegou fogo. E foi uma situação bastante complicada e John Wesley foi o último a ser retirado do fogo. A partir desse momento, a sua mãe começou a olhar para ele com um olhar um pouco mais especial, porque percebeu que Deus estava com aquele menino. E a partir daí ele ficou conhecido como um tição que foi tirado do fogo, devido à providência de Deus na vida de John Wesley. Com 17 anos ele começou a fazer faculdade e ali dentro da faculdade eles montaram um grupo de oração. Esse grupo reunia para orar, também para estudar a Bíblia Sagrada e também para fazer evangelismo em presídio, em hospitais e tal. Esse grupo ficou conhecido como Clube Santo. E esse grupo, eles eram tão radicais em horário e tudo, eles eram tão metódicos que começaram a ser conhecidos como os metodistas, porque eles eram bastante metódicos. Em 1724, Wesley foi consagrado ministro da Igreja Anglicana, quer dizer, a Igreja da Alemanha. Com 32 anos, juntamente com seu irmão Charles Wesley, ele começou uma viagem missionária que durou 2 anos. E nessa viagem missionária muita gente se converteu, só que tinha algo que incomodava John Wesley. Ele ficava preocupado com os seus pecados e também parece que tinha algo que estava incompleto dentro da sua conversão. Ele tinha ganhado muitas pessoas, mas ainda tinha esse incômodo dentro do seu coração. Apesar de tudo aquilo, ele não sentia-se como filho de Deus. Foi então que no dia 24 de maio de 1938, Wesley foi convidado para participar de uma reunião de estudo bíblico na rua Aldergast. E nessa reunião, ali em Londres, em determinado momento, alguém começou a ler o comentário de Martinho Lutero, falando que Deus ele operava através da fé na vida do homem. E essa mensagem mexeu bastante com John Wesley. Naquele momento, ele disse que ele sentiu o seu coração ardendo muito. Foi um ardor muito grande que ele começou a gritar. Ele começou a gritar de tanta alegria por aquele ardor que ele sentiu no seu coração, aquele aquecimento que ele sentiu no seu coração. E a partir daquele momento, ele nunca mais duvidou da sua salvação, ele nunca mais duvidou de que ele era filho de Deus. Então aquele momento foi crucial na vida dele. Na noite de Ano Novo do ano de 1739, John Wesley estava reunido com seu irmão Charles e mais um grande amigo que era o George Whitefield, e estava com mais 4 amigos eles faziam uma santa ceia, quando às 3 horas da manhã eles dispararam a gritar de uma forma estrondosa. E foi conhecido, esse momento foi conhecido como Pentecoste Metodista. E a chama ardia no coração daqueles companheiros, daqueles jovens, que eles gritavam de uma forma muito estrondosa. Agora, o grande avivamento wesleyano. Após ouvir a pregação de George Whitefield,
sobre o Sermão do Monte, Wesley compreendeu que Jesus também pregava ao ar livre. E a partir daí, porque é interessante observar que até aí ele pregava em ambientes fechados. A partir daí ele começou a pregar ao ar livre. Durante algum tempo, os dois amigos, eles trabalharam junto, Wesley com Wiltenberg. Agora, com o passar do tempo, houve uma discordância de pensamento teológico, porque enquanto Wiltenberg seguia o calvinismo, Wesley seguia o arminianismo. Então havia essa divergência, então eles se separaram, eles não deixaram jamais de ser amigo, mas cada um foi para um canto e continuou o seu trabalho na obra de Deus. Independente da divergência de ideias, os dois estavam cheios do Espírito Santo e com desejo de fazer a obra de Deus. Isso que é importante observar. Não é porque as ideias divergem que devem-se ser inimigos. De forma alguma. Cada um vai ser usado dentro daquilo que aprendeu, dentro das suas convicções, debaixo da graça de Deus. John Wesley começou a pregar intensamente, levantando todo dia às 4 da manhã. Quando era 5 horas da manhã, ele já estava pregando aos trabalhadores, que estavam as pessoas que estavam indo para o trabalho, e ele estava pregando para aquelas pessoas, ao ponto de pregar 3 sermões todos os dias. Interessante observar que um pastor, normalmente por ano, ele pode fazer a média de 100 sermões por um ano. O Wesley, durante um ano, ele fazia a média de 800 sermões. Ele percorria, irmãos, a média de 90 quilômetros a cavalo todos os dias para falar do amor de Jesus, para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus. Percebam o quanto que esse homem sentia a chama arder no coração e o desejo de falar para todo mundo sobre a bondade de Deus. Eu acho que é algo que está faltando no nosso coração, ter essa chama ardente e essa vontade de falar para todo mundo sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus ele nos ajude a ter esse despertamento, que Deus ele nos ajude a ter essa chama dentro do nosso coração. Então John Wesley, ele continuou a pregar, e durante os cultos as pessoas começaram a gritar, a chorar e sentir a sua miséria, sentir os seus pecados. E quanto mais eles choravam, eles gritavam, eles percebiam Deus trabalhando na vida deles. E logo após esse momento, eles declaravam que sentiam-se aliviados dos seus pecados e da sua vida de miséria. E assim Deus foi trabalhando na vida de muitas pessoas. O movimento crescia cada vez mais. E o Wesley começou a preparar pregadores para continuar aquele trabalho. Ele começou a ensinar jovens para que pudesse continuar a fazer aquele trabalho. Lembrando que na igreja anglicana, naquele período, somente aqueles que eram formados em teologia poderiam pregar a palavra de Deus. Poderiam ter essa posição. E o Wesley, ele continuou pregando. O que acontece é que no início, o Wesley não queria montar uma igreja separada da igreja anglicana. No entanto, algumas divergências, como a pregação ao ar livre, também como usar leigos para pregar e várias outras situações, essas divergências não permitiu que ele continuasse na igreja anglicana. Foi então que ele levantou, foi aí que surgiu a criação da igreja metodista. Quando John Wesley faleceu, no ano de 1791, a sociedade metodista contava com 120 mil membros. Então esse foi o trabalho feito por John Wesley, um homem que tinha a chama ardente, uma tição que saiu do fogo. Ele tinha essa chama ardente dentro do coração. Qual o motivo do sucesso de John Wesley? A sua mensagem era a mesma que os outros pregavam. No entanto, a diferença era o seguinte: ele pregava uma mensagem antiga, mas com o poder de Deus renovando aquela palavra. Então a diferença era essa. E nas nossas mensagens, o que precisa ser diferente? Nós vemos aí pessoas preocupadas em trazer uma mensagem diferente, trazer algo muito profundo, algo muito... Não, irmãos, uma mensagem simples,
mas com a unção do Espírito, ela terá um efeito muito grande. Mesmo que seja uma mensagem antiga, uma mensagem que já foi pregada, mas se ela estiver revestida da unção de Deus, ela vai provocar um avivamento, ela vai provocar uma transformação na vida das pessoas. Então, o que o Wesley pregava? Que a salvação é gratuita, obtida através da fé em Jesus. Ele fazia um convite ao arrependimento e também era uma antiga mensagem que tornava-se poderosa nos lábios de quem possuía um coração estranhamente aquecido. Foi o que Wesley disse que sentiu logo após aquele período ali, daquela mensagem que ele ouviu, que ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Irmãos, que nós possamos aprender com John Wesley a ter o nosso coração estranhamente aquecidos, para que nós possamos ensinar a palavra com autoridade, para que nós possamos viver a palavra com autoridade e que nós possamos escrever a história da igreja com a mesma autoridade que Wesley escreveu no seu período em que viveu. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e na próxima semana nós vamos falar sobre Daniel Berg e Grunaving, vamos falar sobre o movimento pentecostal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.